Cara, qual que é a sua maior aposta hoje, hein? Assim, pra gente saber onde tá o nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro tá na Arca aqui. O meu tá, do Kaique tá, do Lucão tá, do Vitão também. Isso aí. E acho que o seu também, né? Então, assim, cara, Quase todo. qual é a nossa maior aposta hoje, César? Eu detesto essa palavra aposta, né? E as pessoas falam que bolsa é um cassino e eu concordo, tá? Sendo bem sincero. E eu acho que o investidor fundamentalista, o Velo Invest, ele é o dono do cassino, né? O Lucão é o jogador, a gente é o dono do cassino. Entendi. Vocês deixam eu ganhar um pouquinho, aí eu boto mais, já é. Mas agora você tá do lado da casa, Lucão. Boa, é verdade. Qual que é a diferença do dono do cassino, né? Ele coloca as probabilidades a seu favor, né? Então, quando você escolhe muito dessas 400 empresas que tem na bolsa, você escolher 10, 15, eu acho que a chance de você escolher coisas muito boas, se você fizer uma diligência muito grande, é muito boa. Então, eu vou fugir do que elas podem falar uma, mas vou falar de algumas, tá? Porque, inclusive, acho que são Não quer se complementares. comprometer, Manda umas Isso. 3 aí, vai. Manda umas 3. 3, vai, 3. Um ano e meio atrás, estava tendo uma entrevista e eu acho que no valor próximo, se não me engano, o Pipeline, né? Eu falei lá, o Bagre Ensaboado de Londrina que aposta nos bancões, né? Então era meio que um palavrão naquele mundo das fintechs falar que você tinha Banco do Brasil e tinha Bradesco, né? Então hoje uma posição importante do fundo continua sendo esses dois bancões. Banco do Brasil e Bradesco. Bradesco. Ah, Bradesco? No caso do Bradesco, através das ações até ordinárias, porque a gente acha que é um tem pouco Bravo. mais barato, né? Cliente Dá é pra muito ver bom, esse mas preço. O racional é... esse cliente é mais ou menos, mas ser cotista deve ser bom. Ah, cara, você vê, a gente tá... O grande motivo de ter criado uma previdência é porque você tem 500 bilhões de reais que não bate o CDI. Ou seja, péssimo pro investidor, ótimo pro banco. eu sei como- 5,6 bi de receita para eles. por ano. Eu sei como que o Bradesco ganha dinheiro pra caramba. Não vamos O cara falar... vai migrar de banco, esquece a conta do Bradesco aberta. Eu tive que pagar. O Lucas sabe, eu paguei. E aí fica lá o dinheiro, blá blá blá. Eu paguei e aí esses dias. você faz um acordo, mas é isso. Vamos mudar de assunto. Não vou, nem, não vou nem falar sobre o que aconteceu. Eu paguei uma coisa esses dias aí. Todo mundo já aconteceu isso. Todo mundo. Vamos mudar de assunto, que eu sou um acionista feliz dos bancões há bastante tempo. Não, o Brasil... Nosso, Tá bem. Nosso banqueiro aqui tá censurando a conversa. tudo bem, tudo vamos- bem. Não, mas eu concordo. Banco do Brasil, cara, E uma- interessante. E uma coisa importante, né? Às vezes uma coisa é o valor, a proposta de valor que tem como cliente, e outra como Claro. acionista, Sim, sim. né? Então, Nossa, é os muito bancões diferente sabem ganhar dinheiro, né? A gente vê os fintechs tentando, enfim, estão fazendo um trabalho muito bacana, mas não é fácil desbancar os bancões. Eles estão batendo lucro recorde atrás de lucro recorde, com a vantagem que no momento atual as ações estão bem descontadas. Mas a gente tem que falar bem aqui do Banco Inter, que está sendo um baita parceiro e Sim. está sendo incrível para os clientes. Então, Totalmente. parabéns. É Mas isso eu aí. sou acionista. Tá ajudando, a gente está distribuindo bem aqui a arca lá para os cotistas. É isso aí, Banco Inter. Você vai ficar maior que o Banco do Brasil, se Deus quiser. É isso aí. Pô, Não é mesmo? tamo junto. Você vai me ajudar em ambas as É, partes aí, aí, ó, se vamos que socorrer. vamos. E aí, Cezinha, você precisa ficar lá fazendo a conta para quando isso acontecer, você, né? E se for para ajudar, né? Minha conta do dia a dia é do Banco Inter. assim. Sério? Opa, epa! Uma pergunta aqui. Vou O até seu, me arrumar, eu sabia que eu tava acertando. o seu banker do Sabia. Inter já te ligou para oferecer arca? Não ligou ainda. Botino, Ô, Botino, Botino, pô. você não era assim, Botino. chama lá, ó, César Paiva. Conta tá? milionária, você não ligou pra ele O ainda. maior correntista Pelo do Banco amor de Inter, o Deus. Warren Buffett O brasileiro. cara faz movimentações de milhões diárias, você não ligou pra ele ainda. Minha esposa tem um outro cartão meu que eu consigo controlar o limite no dia a dia, também acaba não sendo de um bancão, né? Que é mais barato, não tem tarifa, enfim. Opa. Mas falando do racional do Bradesco, né? Tá. Hoje, o Banco Bradesco, as ações ordinárias, existem as preferenciais e as ordinárias, é o mesmo banco. A diferença é que as ordinárias hoje pagam 10% a menos de dividendo. Tá. Porém, as ações ON do Bradesco estão sendo negociadas com desconto em torno de 18%. Então, se uma ação está custando 10, a outra está custando 8. Então, a gente acha que esse desconto é um pouco exagerado, a média histórica é mais próximo de 10. Então, a gente preferiu comprar a Bradesco ON. Hoje, o banco está negociando as ações ON em torno de 1,15 vezes o valor patrimonial. Quer dizer, você paga um ágio muito pequeno em relação ao patrimônio do banco para ser sócio do Banco Bradesco. Historicamente, isso é muito baixo. Talvez, assim, no final de 2015, quando o Brasil estava, assim, definhando, chegou próximo desse patamar ali, e no momento atual. Então, a gente acha que está muito barato.
Ela está negociando hoje também numa relação para esse ano, preço-lucro em torno de 6, o que é muito barato. Eu acho que é um negócio muito acima da média, assim, rentável, com um belíssimo histórico. Quando a gente fala o banco, tem que lembrar que é um negócio bastante diversificado, né? Tem bem forte a parte de investimento, de previdência, de crédito, enfim. Está negociando a 6 vezes o lucro. Se eles pagarem metade desse lucro que o banco vai dar, que é na casa dos 28 bilhões em dividendos, são 14 bilhões de dividendo, daria um dividend yield em torno de 8%, 10% com metade do lucro. E quando a gente olha para frente, a gente vê que os bancos estão numa posição muito boa, estão baratos, estão gerando bastante dinheiro, a concorrência está um pouco mais fragilizada agora, dada a desvalorização das ações, enfim, e a gente gosta, assim, acho que é um banco que a gente tem. O próprio Banco do Brasil, acho que na mesma linha, hoje negocia 80% do valor patrimonial, o banco deve entregar um retorno sobre o patrimônio de 18%, então você tem um negócio que está 18% sobre o patrimônio, é interessante. Se você está pagando 0,8%, ele dá 18 sobre o patrimônio, eu estou pagando 0,8 e vou estar ganhando uns 21, 22. Se metade do lucro paga em dividendos, são 10%. O banco é bem focado no crédito do agronegócio, consignado. O Itaú, por exemplo, para vocês terem uma referência, hoje negocia 1,8 vezes o valor patrimonial, enquanto o Banco do Brasil negocia 0,8. Quase que a metade assim, do múltiplo, e os dois estão entregando um retorno sobre o patrimônio da ordem de 18%. São muito próximos o lucro dos dois bancos hoje, e um você está pagando muito mais barato. Né? Apesar de ter valorizado bastante no ano, acho que o Banco do Brasil está subindo uns 50%, a gente ainda acredita que é um bom negócio. Caramba. Ou seja, como analisar um banco? Porque um banco ele tem algumas peculiaridades, né? Ele não tem EBITDA, né? Assim, é um pouco diferente a lógica do passivo e ativo, né? Como que eu devo analisar um banco de uma forma geral, hein? Bom, de uma maneira um pouco mais simples, né? Acho que um banco, ele, de maneira geral, tem vários negócios, né, dentro, mas o principal é a parte de crédito. Um bom banco, ele capta dinheiro barato, né, pagando baixo nas aplicações, muitas vezes, ele não CDB, ano, né? E tenta emprestar para quem não precisa, que não vai ter um risco de inadimplência, ganhando um bom spread ali com uma boa taxa, né? Para ele rentabilizar o capital de maneira adequada, né? Então, você olha muito quando você está olhando os bancos, né? Você vai olhar para a evolução ali que tem das receitas, das várias linhas de negócio que eles têm, mas no final o que interessa para a gente é quanto que sobrou de lucro, né? Quando um banco tem uma carteira de crédito também no mercado, você vai tentar avaliar onde que ele emprestou esse dinheiro, quais são as garantias, qual que é a inadimplência histórica, qual que é o spread que ele está ganhando, para ver se o banco está fazendo bons negócios ou não, né? Enfim, é um pouco diferente para analisar no dia a dia. Você olha muito para o retorno sobre o patrimônio também, o banco tem um patrimônio, você quer um banco rentável, que tem um retorno acima de 15%, 18%, 20%, né? Enfim, mas é um bicho diferente. Inclusive, uma das coisas quando a gente vai avaliar uma empresa, eu brinco assim, acho que o próprio Charlie Munger fala, você não pode ser uma pessoa meio limitada que tem só uma ferramenta, né? Então ele fala, se você está vendo algumas coisas que você tem que analisar ou resolver algum problema, você só tem um martelo na mão, né? Você não vai dar martelada em tudo. Dependendo, você vai usar uma chave Phillips, uma chave de fenda, um alicate, enfim. Então, eu acho que, dependendo da empresa que você vai olhar para algumas métricas diferentes. Então, o banco eu vou olhar muito para o retorno sobre o patrimônio, para a inadimplência, qualidade da carteira, para a evolução do lucro. Quando eu vou olhar para uma construtora, eu vou olhar para os projetos. Quando eu vou olhar para uma empresa de propriedades, um shopping, enfim, eu vou olhar para quanto que vale aquelas propriedades. Enfim, a gente vai tentando adaptar nossas ferramentas para avaliar ativos diferentes. Uma empresa de tecnologia, você vai avaliar muito mais a questão das pessoas, da tecnologia, dos diferenciais, do crescimento, do mercado endereçável, enfim. Aí você falou de banco... Desculpa, falei. Eu queria aproveitar esse ponto do banco que você falou sobre questões de receita, né? Que o banco ele naturalmente capta recursos mais baratos e tenta emprestar de maneira mais cara, para entender de você como que você vê o impacto desse cenário que a gente está tendo agora, né? Por mais que não seja a especialidade da casa, cenário macro, a gente está vendo ali juros no mundo para cima, né? Incluindo o Brasil, com juro muito alto, né? A tendência do juro alto é dar uma desaquecida na economia, né? E tem também um impacto ali na inadimplência, geralmente. Então, o funding do banco, né? A captação do banco fica mais cara, porque geralmente ele procura captar recursos próximos ao CDI um pouco mais baixo, e para emprestar fica um pouco mais complicado, dado que a inadimplência sobe. E aí você até disse, né? Tem que olhar para frente, né? Não para trás do que aconteceu. Como é que você vê o impacto desse momento no setor bancário? Até se o Kaique às vezes quiser responder antes do César, acho que
Você quer responder, Cleiton? Não, eu falei disso hoje de manhã e eu não quero ser repetitivo. Num seminário só para caralho. CFOs e CEOs, né? Na CBN, né? Falei hoje na CBN Eu tava na sobre isso. CNN hoje, então não vou me repetir. Tá bom. Caramba, velho. Tá bom. Quando a gente vai estudar um banco, né, acho que no Brasil tem uma vantagem competitiva, acaba sendo um pouco ruim para os clientes essa concentração, mas é muito bom para os bancos. Então é quase que um oligopólio. Se você olhar historicamente, né, esses bancos aí que estão vivos aí, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, já passaram por tudo e mais um pouco e continuam firme e forte, ganhando dinheiro. Acho que nos últimos 8 ciclos de aumento de juros, se eu não me engano, os bancos desempenharam bem em 7 deles, né? Então, a gente vê que eles conseguem se adaptar muito rápido. Subiu o custo de captação, eles também estão emprestando mais caro, né? E o spread acaba ficando constante. Acho que em momentos mais difíceis da economia, talvez mais empresas estão recorrendo também a precisar de dinheiro. E o banco acho que tem um poder de barganha de escolher melhor também, né? Então a gente não vê com grandes preocupações, especialmente aqui no Brasil, que a gente vê que o juro já subiu o que tinha que subir, que acho que é um momento bom, inclusive para as ações. Historicamente, quando o juro está lá em cima e começa a cair a sinalização, a queda é um bom momento para a bolsa, historicamente foi. E os bancos, assim, acho que nesses momentos também acabam sendo estando num momento muito interessante, né?